Bom dia. Bom dia a todas, a todos, a todes. Tenho hoje a satisfação de mediar a primeira mesa de nosso seminário. Eu me chamo Osmundo Pinho, sou professor na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no campus de Cachoeira, e também no programa de pós-graduação em Estudos Étnicos e Africanos da Federal da Bahia, UFBA, em Salvador. Atualmente diretor regional Nordeste da Associação Brasileira de Antropologia, e terei a honra de coordenar, mediar essa primeira mesa de nosso seminário 120 Dias de Reconstrução. E esse é o cenário no qual nos encontramos hoje, avaliando e prospectando como, de que formas, por que meios, com que dispositivos a sociedade brasileira, em conjunto com um novo contexto político, poderá restituir ou ampliar direitos anteriormente violados, ameaçados, aviltados. Notadamente, para essa nossa mesa de abertura, discutimos a reconquista do direito à saúde, um dos quais, nos últimos anos, um dos direitos que nos últimos anos foram intensamente degradados no Brasil. Não? Nós todos sabemos, nós todos sabemos das consequências e do grande dano que a pandemia do Covid-19 causou no nosso país. Sabemos como o contexto político que circundou o avanço da pandemia agravou essas circunstâncias. Mas sabemos também que há diversos setores da sociedade que padecem de uma continuada desatenção com relação a esse direito básico, em populações historicamente discriminadas, violentadas, desalojadas, despossuídas, não? Povos indígenas, comunidades tradicionais, população preta, LGBTQIA+, e outros setores vulneráveis. Para esse debate tão importante, não? Convido, então, a doutora Flávia do Bom Sucesso Teixeira, secretária de Atenção Especializada de Saúde do Ministério da Saúde, doutora Lisa Nota Machado, da UNB e da Associação Brasileira de Antropologia, Michele Pires, da Sotran e do Programa de Pós-Graduação em História da Federal do Amazonas, Noemi Maria Barbosa, Malungu Conac, do Pará. Nós teremos, eu seguirei a ordem aqui da programação, e as nossas convidadas, e manifesto aqui a minha grande satisfação em compartilhar a mesa com estas colegas não, tão destacadas, não, terão aproximadamente 20 minutos para a sua exposição. Após isso, teremos então a oportunidade de alguma discussão, de algum debate. Não? Eu irei apresentando mais detalhadamente as convidadas na medida em que ela for introduzindo as suas intervenções. Começando com Flávia. Vou resumir aqui um pouquinho o currículo. A professora Flávia é docente da Federal de Uberlândia, a nova diretora do programa da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, SAIS, vinculado ao Ministério da Saúde, possui graduação em Terapia Ocupacional pela Federal de Minas Gerais, especialização em Sociologia, mestrado em Educação e doutorado em Ciências Sociais pela Unicamp, pós-doutorado na Universidade do Estudo de Milão, atualmente professora Federal de Uberlândia. Então, a honra de igreja passar a palavra à professora Flávia. Bom dia a todos e todas. Desculpa, cometi uma gafe horrível aqui. Eu me esqueci de convidar a nossa ilustre colega, a professora Soraya Flecha, que será a relatora dessa mesa. Perdão,
é a emoção. Nós prevemos, para esse cenário também, relatorias ao final dos trabalhos. Teremos uma sessão de apresentação dessa relatoria. Então, desculpe. Agora sim. Então, de novo, bom dia a todos e todas. Eu agradeço o convite realizado pela Andréia para compor a mesa e representar um pequeno fragmento do que tem sido o desafio de reconstrução a partir do Ministério da Saúde. Ao cumprimentá-la, Andréia, eu cumprimento todos e todas, antropólogos e antropólogas presentes. Fiquei pensando em como eleger um recorte que pudesse responder esse convite e que representasse os muitos desafios postos ao Ministério da Saúde desde o período da transição. Como já disse o professor Osmundo, eu sou Flávia Teixeira, eu estou hoje como diretora de programa da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, a SAES. Eu sou sanitarista e antropóloga, ou antropóloga sanitarista, com graduação em terapia ocupacional. E esse lugar intercruzado de experiências, de pensar e atuar no Sistema Único de Saúde me trouxe até aqui. Eu sempre fui uma antropóloga no serviço de saúde, coordenando o serviço de saúde e hoje no Ministério da Saúde. Então eu falo desse lugar do chão do SUS, de trabalhadora do SUS também. Naquele momento da transição, o relatório produzido pela equipe apontava com segurança os enormes desafios que enfrentaríamos e que, de certa maneira, estava delineado para a sociedade. Éramos, de fato, sobreviventes de uma gestão estrategicamente desastrosa da pandemia. O desmonte do SUS reverberava não somente em relação à ausência do Estado, como também pela intencionalidade de descontinuação de programas internacionalmente reconhecidos, como os de imunização, enfrentamento ao HIV/AIDS e ainda o programa Mais Médicos. Encontrar estratégia para responder às filas para atendimento de exames e consultas se tornou uma questão a ser destacada nos discursos oficiais do presidente eleito e reiterado nas suas ações e discursos após a posse. É um desafio que está sendo enfrentado por todo o Ministério da Saúde, mas particularmente pela secretaria que eu represento. A emergência sanitária coloca a equipe nos seus primeiros dias de governo de frente com o sofrimento e o risco real de sobrevivência do povo Yanomami. A Força Nacional também é gerenciada pela diretoria que compõe a SAES e é reestruturada e sua resposta imediata, com ações emergenciais e reconstrução de uma rede local de saúde, evita a morte de centenas, mas a presença do Estado de modo ostensivo, e isso visto pelo ataque no final de semana, demonstra que as ações precisam ser intersetoriais e elas seguem sendo necessárias. Mas não é sobre essas ações significativas e marcantes que venho falar com vocês. Na possibilidade de estabelecer um recorte para o desafio apresentado, elegi temas que me permitem caminhar num terreno com maior segurança, a partir da decisão do governo em considerar, de fato, que os determinantes sociais de saúde produzem iniquidades e que devemos atuar para produzir cuidado e reconstruir o SUS, produzindo respostas para as desigualdades potencializadas pelo entrecruzamento dos marcadores de diferença, raça, etnia, gênero, sexualidade e nacionalidade. Não destaquei aqui o marcador classe, porque ele foi, desde o surgimento do SUS, o eixo de orientação da política e permanece atual. Em razão do compromisso assumido com a reconstrução do SUS, firmemente articulado ao princípio da equidade, fui convidada pelo secretário Alberto Miranda a assumir uma das diretorias do programa da SAES. Minha atribuição indicada logo no primeiro encontro: cuidar dos temas relacionados aos grupos vulnerabilizados a partir dos serviços de atenção especializadas. São aqueles serviços considerados de média e alta densidade tecnológica. Duas frentes de trabalho foram imediatamente estabelecidas. O até então nomeado como Processo Transexualizador no SUS, que é um componente da Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT,
e os serviços de atenção ao aborto nas situações em que existem os permissivos legais. Essas são as minhas duas pautas iniciais no Ministério. Parece pouco, mas por meio delas quero exemplificar o compromisso do governo brasileiro em estabelecer uma política que assumiu radicalmente a defesa dos direitos humanos e o compromisso de enfrentar a iniquidade em saúde. Então, vou fazer um panorama da atenção à saúde da população trans. O que temos hoje? 19 serviços habilitados distribuídos em 10 estados, sendo que 8 estariam habilitados para a realização dos procedimentos cirúrgicos e de readequação genital. 11 serviços no Sudeste, sendo que 4 realizam cirurgias de readequação genital. Estão habilitados para 2 centros de atenção no Centro-Oeste com habilitação e 1 para a realização de cirurgia. 3 no Nordeste, 1 com habilitação para cirurgia, 2 na região Sul, 1 habilitado para cirurgia, e região Norte, 1 serviço habilitado recentemente para a realização de cirurgia. O que isso significa de fato para nós? Uma população que tem só no município de São Paulo, ou na verdade no estado de São Paulo hoje, uma fila de espera com aproximadamente 1.000 pessoas, com uma média de 4, no máximo, 2 cirurgias realizadas ao mês, o que significa 24 pessoas por ano, uma fila que, para ser atendida, se não chegar mais ninguém na fila, nós temos aí 50 anos, no mínimo, para resolver um problema. Então, a gente está dizendo de uma fila de espera que se tornou, inclusive na literatura e na literatura do campo da antropologia também, um mantra, 10 anos de espera. Né? É o que a gente encontra como maior, talvez maior indicativo da desassistência, como o professor disse mais cedo, né? E, claro, um duplo desamparo. O desamparo que atinge usuários e usuárias e que atinge também os serviços. E esse desamparo, ele é construído historicamente. Chamo aqui a atenção da responsabilidade do Conselho Federal de Medicina nesse processo, que demorou imensamente para reconhecer a licitude da cirurgia de transgenitalização, assim chamada naquele momento, que até 1997 era considerada pelo Conselho como um procedimento mutilador, e por causa disso, inclusive, nós temos o clássico caso do Dr. Farina. Tá perto, né? Então nós temos, né, a primeira portaria, a primeira resolução do CFM em 97, que ainda assim colocou obstáculos injustificáveis para o acesso, como, por exemplo, considerar a cirurgia como experimental. Isso acabou gerando, né, uma dificuldade para a inclusão dos procedimentos no SUS. Aí isso permanece até a nova resolução de 2002. Inclusive, depois mantém como experimental, de caráter experimental, os procedimentos para os homens trans, a questão da esterectomia e as mamoplastias masculinizadoras, o que persiste até a resolução de 2009, tudo isso se constituindo em dispositivos que obstacularizam o acesso à saúde e a possibilidade de formulação de política pública para esses grupos. E, desde 97 até atual, o que nós temos é um acesso articulado e imbricado com a determinação do diagnóstico F64.0, o que constitui não só uma violação, como também um dos maiores dispositivos que impedem o cuidado a essa população ou limitam o acesso ao cuidado. Nesse cenário, nós temos o Ministério da Saúde, com a sua primeira portaria de 2008, um processo em que depois a outra portaria de 2013, tá? Nós não temos mais nenhum marco regulatório no Ministério que não seja essas duas portarias, e que elas sempre vão expressar a relação entre o CFM, a demanda dos usuários, serviços e pesquisadores, uma tensa relação, né? A partir da portaria, nós temos, de 2008 a 2015, 6 serviços habilitados.
De 2016 a 2018, nós temos 7 ambulatórios, mas 4 deles decorrem do governo Dilma, só a portaria saiu já no governo Temer, depois do golpe. De 2019 a 2022, nós não temos nenhum serviço habilitado, pelo contrário, nós temos uma política descontinuada e escondida, e é nesse momento em que o processo transexualizador do SUS ele é escondido na SAES e deslocado para a SVS, naquele momento, que é a Secretaria de Vigilância e Saúde, retomando um retrocesso histórico de articular a defesa da saúde da população LGBT, particularmente aqui a população trans, ao enfrentamento da epidemia da HIV/AIDS. Em 2023, após a posse do novo governo, nós já tivemos 6 serviços habilitados. E é claro, eu não posso evitar, nesse lugar, não pensar, que eu sou agora essa pessoa que vai promover o debate, a tomada de decisão para reescrever essa portaria. Eu acho que eu sou a pesquisadora que mais discutiu esse processo transexualizador nesse país. Então, de repente, eu me vi nesse lugar que eu, por tantos anos, avaliei, critiquei e pensei por soluções, e agora sou eu a pessoa sentada nessa cadeira e com esse enorme compromisso de fazer avançar as políticas públicas. Então, nós temos aí, tentando responder a Andréia, essa parte do desafio. Nós temos as ações previstas para 2023 em processo, as visitas aos serviços já habilitados, o grupo de trabalho deve ser agora lançada a portaria para revisão, mas a gente nem quer chamar de revisão, a gente quer chamar de reelaboração, porque ele vai deixar de se chamar processo transexualizador no SUS. Então, a gente está repensando uma nova política de atenção à população transespecífica, a elaboração da linha de cuidados, a alteração do sistema de informação, antecipando a uma demanda que já foi colocada pelo Partido dos Trabalhadores na gestão do governo Bolsonaro, do desgoverno, já questionando o Ministério da Saúde, a DPF 787, que já tem uma medida cautelar do ministro Gilmar Mendes, indicando alterações necessárias aos sistemas de informação, visando a retirada de obstáculos à saúde da população trans, o atendimento, mas nós entendemos que é importante aquela ação, foi importante a decisão do ministro, embora ainda o julgamento não tenha ocorrido, mas mais do que isso, nós temos condições hoje de propor outras mudanças para além daquelas já previstas no texto, porque são aí 20 anos de uma caminhada, de um conjunto de serviços, de um conjunto de pesquisadores e pesquisadoras que tem condições hoje de propor para o SUS e será ouvido. Em 2024, após a publicação e a pactuação da portaria e da linha de cuidados, essa é uma estratégia extremamente importante, porque uma política pública precisa ser pactuada na tripartite. Por quê? Porque é a condição que a gente tem, ou pelo menos uma leve garantia de que, independente do que ocorra, ela não será despactuada sem uma nova pactuação do Conselho, o que gera uma pouca garantia, que foi o que nós vimos nesse governo desastroso que passou, que a gente precisa sedimentar e amarrar melhor as nossas políticas públicas. Em 2024, a gente está prevendo a indução para a habilitação de novos serviços, pensando a rede EBSER, que são os hospitais de ensino, e estratégias de indução e de estabelecimento de termos de compromisso para que a oferta do serviço seja ampliada nesse país, a qualificação de especialistas, e aí que não só a gente vai pensar dentro do programa também mais especialistas, o Ministério da Saúde está também pensando, junto com a resolução das filas dos exames, a necessidade de qualificar e fixar especialistas. Então, também, dentro dessa perspectiva, a gente está pensando o processo transexualizador.
e uma dívida antiga do governo federal de capacitar, qualificar, promover conversas sobre, especificamente sobre as cirurgias, o fortalecimento dos serviços e a produção de uma fila única. Aí a gente está falando do CNRAC, né? Então, assim, de inserir no Ministério da Saúde, devolver ao Ministério da Saúde a responsabilidade de ordenamento da fila. Tá? Então, é isso que a gente pensou em relação ao processo transexualizador. Agora eu vou falar a parte também importante, não menos importante, extremamente importante, que é o serviço de atenção ao aborto com permissivo legal. Ainda afetada pelo encontro de sábado e com a permissão de estar entre os pares, quero apresentar um fragmento com uma licença poética de um caderno de campo, 29/4/2023. O tema do encontro é Reunião dos Serviços de Saúde Brasileiros que realizam um aborto com previsão legal e em caso de gravidez avançada. Esperança era a palavra que circulava nos discursos e abraço. Seria o primeiro encontro presencial de uma rede que se formara durante a pandemia. Era fato que, assim como o encontro, a rede se organizara a partir da iniciativa e por financiamento das e dos trabalhadores e trabalhadoras dos serviços. Entre os trabalhadores, professoras e professores, pesquisadoras e pesquisadores, cujos textos me eram familiares. Não somente na mesa de abertura, em que o Ministério da Saúde estava representado por 2 secretarias, a de atenção primária e a de atenção especializada, as falas eram direcionadas a nós. Foi um encontro para dizer dos desafios e soluções encontradas por eles e elas, mas principalmente comemoravam a presença do Ministério da Saúde. O motivo de tal reverência ao MS foi se tornando cada vez mais evidente na medida em que as mesas eram compostas e as questões eram articuladas. Representantes de 5 serviços falaram de suas experiências. Dr. Olímpio acompanhava dos Estados Unidos e, por meio dele, reconheço o esforço histórico desses professores, professoras, trabalhadoras do SUS na construção de um serviço de qualidade e seguro para as pessoas gestantes que necessitam interromper a gravidez. Se me fosse pedido que eu definisse uma única palavra para resumir a posição do Estado brasileiro em relação aos serviços, eu diria desamparo. Desamparo seria o termo para dizer da ausência do Estado frente à necessidade de cuidar das pessoas que necessitavam de realizar o aborto com permissivo legal. Compromisso seria a palavra utilizada para definir os trabalhadores dos serviços que insistiram, sem o apoio do Estado, na construção de serviços seguros, realizados com ética e cuidado, e ainda mais, organizado e sistematizado as práticas baseadas nas melhores evidências científicas. Não poderia deixar de dizer da coragem, porque o aborto nas situações previstas em lei é um direito das pessoas gestantes e um dever do Estado brasileiro ofertar as condições e não pode continuar sendo um fardo para os serviços e nem objeto de perseguição promovida por instituições. Lembrando aqui que essas trabalhadoras sofrem processos no CFM. Historicamente, nós temos os relatos das excomunhões dos diferentes trabalhadores do SUS que operam nesses serviços, né, que são excomungados, respondendo processos no Ministério Público Federal, ao mesmo tempo que tem algumas experiências como o Ministério Público Federal de Uberlândia, que é um grande parceiro, uma parte dele, um grande parceiro dos serviços Nua Vidas, que é um dos serviços de referência para o aborto legal em gestação acima de 24 semanas, que a gente chama de gestação avançada. Denúncias na delegacia, então esses professores, professoras e trabalhadoras vão às delegacias responder, né, as diferentes acusações, e a criminalização sofrida pelo Serviço de Florianópolis com a finalização do termo da CPI proposta naquele estado. Então, são ações que tentam revestir de ilicitude a ação dessas equipes e dessas pessoas. Então, ações para 2023, compromisso do Ministério da Saúde. Elaborar a política de atenção ao aborto previsto em lei como componente da atenção especializada. Inserir e reconhecer, por meio de financiamento, os procedimentos necessários.
rever as normas existentes com a elaboração da linha de cuidados, fortalecer os serviços e estabelecer os fluxos de encaminhamento. Parece pouco, mas para um tema que demanda avançar. Mas entendemos que assumir a responsabilidade de estruturar a assistência é um passo gigante para romper a lógica de violações que historicamente marcou a atenção em saúde para a população trans e ao atendimento ao aborto no país. Obrigada. Obrigado. O cumprimento, inclusive, rigoroso do tempo designado. Bom, convido agora para a sua intervenção a professora Lia Zanota Machado. A professora Lia Zanota Machado é doutora em Sociologia pela USP, graduada também em Ciências Sociais pela USP, mestrado em Sociologia também pela USP e pós-doutorado pela Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais em Paris. Professora titular de Antropologia no UNB desde 96, foi coordenadora da área de Antropologia e Arqueologia da CAPES, 2011 2014, ex-conselheira do Direito, ex-conselheira do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres e ex-membro do Comitê de Monitoramento da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Foi professora visitante na Cátedra Ruth Cardoso e na Universidade do Chile, na Cátedra Rio Branco. Fui presidente da nossa associação, a Associação Brasileira de Antropologia, na gestão 2017-2018, atualmente é membro do Conselho Diretor da ABA. Professor, por favor. Bom dia a todas, todos e todes. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço o convite da presidência e da diretoria da ABA para essa mesa, ao mesmo tempo que parabenizo a proposta dessas várias mesas para pensar como se está dando a reconstrução do Estado brasileiro nas políticas públicas de saúde, educação, territorialidade e meio ambiente. Queria aí parabenizar a fala da Flávia, antropóloga e trabalhadora do SUS, e dizer que não está funcionando. Alô? Melhorou. Já fiz todos os agradecimentos, então não vou repetir. E queria, então, dizer que foi muito importante a proposta dessa mesa e das outras mesas que se seguem. Possivelmente, há várias temáticas que passam por esta mesa e pelas próximas. Daquilo que falou Flávia, vou tentar falar um pouco sobre a minha parte, que será predominantemente a questão da saúde da mulher, incluindo, portanto, a questão do aborto, da diversidade das mulheres brasileiras, da importância de se discutir no Ministério da Saúde a questão da diversidade sexual e a questão da diversidade racial e étnica. Mas, especialmente da diversidade, falarão as minhas colegas que aqui estão na mesa. O Ministério da Saúde revogou já na segunda-feira, 16 de janeiro de 2023, 6 portarias da gestão anterior. Segundo a pasta, o objetivo é extinguir políticas contrárias às diretrizes do Sistema Único de Saúde. Segundo a ministra Nízia Trindade, as revogações envolvem medidas sem base científica, sem amparo legal, que contrariam os princípios do SUS. A falta de transparência, diálogo e definições conjuntas entre União, Estados e municípios é totalmente contrária aos preceitos básicos do SUS, que determinam uma gestão compartilhada do sistema de saúde brasileiro, segundo declarações, no momento, da ministra Nízia Trindade.
O significado dessas revogações, no meu entender, é profundo. Indica que vamos no caminho certo dos direitos à saúde, dos direitos reprodutivos e da saúde reprodutiva e da justiça reprodutiva, não só das mulheres, como dos direitos à saúde de todos, todas e todes, e do bom funcionamento do Sistema Único de Saúde. O governo Lula e o novo Ministério de Saúde conseguiram parar a narrativa do desmonte dos direitos à saúde. É necessário também parar, através do reenfrentamento ao desmonte material do SUS, que em parte se realizou, para que os resultados concretos apareçam de forma clara, e os desafios, como sabemos, são imensos, pois o desmonte foi profundo. Note-se que as portarias revogadas pelo Ministério da Saúde logo no início do governo Lula haviam sido criadas todas no último ano do governo Bolsonaro, 2022, com exceção de uma portaria criada em 2020, que foi aquela que pretendia restringir o aborto legal. Fosse pela pandemia, fosse pelas proposições dos então ex-ministros da Saúde, foram deixadas vigentes nos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro as portarias dos governos anteriores. Nada impediu, no entanto, que nesse mesmo tempo tenham sido precarizados e desmontados os serviços de saúde e retardadas ao máximo as vacinações contra a Covid. Em 2022, as portarias criadas pelo governo anterior mostram explicitamente a sua intencionalidade. Caso, então, o governo tivesse continuado no poder, seria esta a continuidade. Em 2022, o governo Bolsonaro passou a explicitar intentos de modificar funcionamentos importantes do SUS. Primeiro, exige a apresentação da prescrição médica eletrônica para acessar a farmácia popular, o que somente dificultava o acesso das camadas populares aos medicamentos. Segundo, cria a Rede de Atenção Materno-Infantil, RAMI, em 4 de abril, sem qualquer pactuação na Comissão Tripartite, federal, estaduais e municipais. A rede é hospitalocêntrica e médico-cêntrica, descartando a enfermagem obstétrica e os serviços extra-hospitalares e não centralizando no papel da mulher gestante no parto. Assim, substituía e desmontava a rede cegonha, que vinha buscando reduzir procedimentos desnecessários no atendimento obstétrico e que estimulava o parto normal e o protagonismo da mulher. Segue-se em 1º de julho portaria que dispõe mudanças para habilitação e financiamento da rede materna e infantil. Terceiro, em 11 de maio, institui programas nacionais de prevenção e detecção precoce do câncer sem obedecer aos princípios do SUS, de articular os níveis federal, estaduais e municipais. 4. Em 12 de setembro de 2022, dispõe sobre a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização, vindo a ser esta portaria revogada no governo Lula para poder dar início a uma campanha de vacinação. 5. Ao apagar das luzes do ano de 22, em 30 de dezembro, o então governo institui um Fórum Permanente de Articulação com a Sociedade Civil, excluindo o Conselho Nacional de Saúde e os sindicatos das categorias de saúde. Em 2022, assim, as portarias continham expressamente aquilo que ele já vinha desmontando, aqui é expresso, é explícito, intencional, expressamente propostas prejudiciais às políticas para a saúde das mulheres, para as camadas populares, para a continuidade das vacinações, para a participação da sociedade civil organizada, para os conselhos de saúde legitimados,
para articulação e negociação com os níveis estaduais e municipais e contrárias ao segmento pelas políticas de saúde de estudos científicos com base em evidências. Nos 100 primeiros dias, conforme anunciado pelo Ministério da Saúde e apresentado à imprensa, foi lançado um movimento nacional pela vacinação, a campanha de vacinações com doses bivalentes, um estudo para mapear a situação do Covid e prometidos 600 milhões de reais para a redução de filas de cirurgias eletivas através de planos concertados com os estados. Houve a criação do Departamento de Saúde Mental, que me parece excelente, mas me pergunto por que a área de álcool e drogas foi deixada para o Ministério do Desenvolvimento Social e não mais para atendimento nos CAPs, como anteriormente. Foi também criada a Secretaria de Saúde Digital. Relançou o programa Mais Médicos, relançou a área da saúde da mulher, revogou a portaria de entrave ao aborto legal, revogou medida de incentivo às cesáreas, tal como está na cartilha da gestante da Rede Rani, retomou a Rede Cegonha e ainda anunciou verba para a oferta de absorventes. A ministra se propôs a enfrentar os desafios dos índices de mortalidade materna que aumentaram. Foi assinado o Decreto de Emergência de Saúde Indígena e retomado o edital para mais médicos. É compromisso retomar a assistência farmacêutica, mas confirma-se que houve perda de produtos nesse tempo. Também é compromisso retomar desenvolvimento do complexo industrial de saúde. Vou não falar de todas essas questões, mas me deter nos efeitos deletérios do governo passado, no que tange às políticas de saúde para mulheres e nos desafios que enfrenta para estabelecer resultados positivos para a saúde das mulheres, na sua diversidade de classe, raça, etnia e na sua diversidade sexual. A única portaria entre as horas revogadas que havia sido criada antes de 2022, em 23 de setembro de 2020, tratava da saúde das mulheres, buscando restringir ao máximo o acesso ao aborto legal. Ou seja, parece que essa era uma proposta, medida primeira, né, do então governo anterior. A portaria número 2.561 era aquela que dispõe sobre o procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez nos casos previstos em lei no âmbito do SUS. Ela ditava que o médico deveria comunicar o aborto à autoridade policial e preservar as evidências materiais como fragmentos do embrião ou do feto. Na prática, a portaria restringia a possibilidade de uma mulher com gravidez resultante de estupro acessar os serviços. Na cultura brasileira, socialmente, o estupro envergonha e estigmatiza a mulher, assim como realizar o aborto envergonha e estigmatiza a mulher. E a denúncia do estupro torna a mulher vulnerável. A obrigação de denunciar vira uma tortura e produz temor. Os serviços de aborto legal têm, por outro lado, também dificuldade de subsistir, dada a possibilidade de objeção de consciência e de denúncia por parte de médicos em relação aos colegas médicos que se dispõem a realizar abortos, seja administrando medicamentos, seja procedimentos. De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimento da Saúde de 2021, existiam 89 locais que deveriam ou que ofereceriam o serviço de aborto legal. No entanto, de acordo com a Mapa Aborto Legal, apenas 42 hospitais em 2021 afirmavam, não sei se é realizado, mas afirmavam realizar o procedimento de fato. Se ouvirmos as mulheres buscando serviços, encontraremos que são muito menos os serviços. Com dificuldade de os serviços subsistirem, diminui as possibilidades de acessar os serviços também por mulheres correndo risco de perder a vida em função das condições de saúde em sua gravidez ou por mulheres grávidas de fetos anencefálicos. Note-se que todas essas situações definem as permissões legais vigentes de realizar aborto. Seguiu-se a construção, ainda no governo anterior, de uma nova cartilha
final dela, em 2020, vinha sendo constituída, e, inclusive, eu fui à discussão sobre essa nova cartilha, sobre interrupção da gravidez em situações permitidas legalmente. Nela, veio a se afirmar que todos os abortos são criminosos, ponto. Que não há aborto legal, ponto. Tanto a portaria como a cartilha eram diretamente contrárias ao Código Penal de 1940 e às portarias e normas técnicas anteriores de 98, 2005 e 2003. Quarta ou quinta causa da mortalidade materna, os abortos inseguros atingem, em especial, mulheres negras, pardas, rurais e periféricas das cidades. Somando-se a restrição dos abortos legais e o término da rede cegonha, pode-se concluir que as propostas do então governo passado foi a de desatender explicitamente as políticas de saúde para as mulheres. Não deu qualquer atenção à proposição de políticas que diminuíssem a mortalidade materna e a qualquer política que atendesse e focasse a diversidade sexual, racial e de classe das mulheres, ou que priorizasse o atendimento à saúde integral das mulheres em todos os seus ciclos de vida. O principal objetivo do governo passado parece assim ter sido impedir a realização de abortos legais e reconhecer apenas as mulheres hétero e cis em relações familiares. Seu objetivo era destruir as movimentações sociais a favor da saúde das mulheres, a favor da expansão dos direitos reprodutivos e da justiça reprodutiva. Deixar que as morbidades e mortalidades decorressem de abortos clandestinos e da falta de assistência pré-natal persistisse e aumentasse, especialmente entre as mulheres pobres, negras e pardas, assim como legitimar as formas variadas da violência obstétrica. Em 2019, a taxa de cesáreas no Brasil era de 84% dos partos, quando recomendado pelas organizações de saúde é de 15%. A política pública também foi responsável pela redução de intervenções desnecessárias no parto de mulheres, que antes reduzia as intervenções necessárias no parto das mulheres, pela rede cegonha, passou a não reduzir, não se propôs a reduzir. E veja-se que a mortalidade cresceu neste tempo, e é isso que o novo governo encontra. A mortalidade materna aumentou da razão de 57 por 100 mil habitantes em 2019 para 107 por 100 mil habitantes em 2021. E a mortalidade infantil segue como desafio. O país registra anualmente 20 mil mortes evitáveis em crianças menores de 1 ano, como revela o Observatório de Saúde da Infância da Fiocruz, o INFAC. Se as principais causas da mortalidade materna são a hipertensão arterial, as hemorragias, a infecção puerperal e o aborto, todas são evitáveis. O fim da rede cegonha em 2022 foi considerado um retrocesso em assistência do pré-natal. Foi instituída uma nova caderneta, tinha sido instituída uma nova caderneta da gestante, com mais de 3 milhões de exemplares distribuídos pelo Sistema Único de Saúde. Nessa caderneta se propunha e se tornava recomendável a episiotomia, corte feito na vagina durante o parto para facilitar o trabalho do médico. Em 2018, a OMS já havia reconhecido que não há qualquer evidência científica que apoie a realização da prática e considerou a episiotomia uma mutilação genital. Ou seja, todas as questões hoje discutidas sobre a violência obstétrica, na verdade, eram consideradas legítimas e recomendadas pelo antigo governo. Ou seja, eu estou enfatizando que nós estamos num momento em que romper com essas propostas intencionais é um ganho enorme. Nós temos que pensar nisso, porque às vezes querem resultados positivos, diminuição das filas do SUS já. Espero sim. Mas, atualmente, nós temos que pensar um corte feito. Não haverá mais isso.
de volta à Rede Cegonha. Não é que eu gosto muito desse nome, não, mas enfim. Quando no governo Dilma apareceu de novo a Rede Cegonha, eu falei, puxa vida, depois de tanta questão do protagonismo da mulher, voltava a Cegonha. Mas vejam que a Rede Cegonha é realmente necessária para poder valer o atendimento, a atenção à mulher e no parto. Eu só queria ir, por exemplo, dentro da questão da violência obstétrica, veja que naquela caderneta, que foi ali, maio de 22, na sua apresentação, foi defendida a prática da episiotomia na imprensa e a manobra de Christeler, que desde 2019 os profissionais da enfermagem haviam sido proibidos de realizar a prática. E a Organização Mundial da Saúde demonstra uma grande preocupação relacionada à manobra de Christeler pelo potencial de dano à mãe ou à bebê. Então, a cartilha anterior e aquilo que volta hoje é empoderadora da mulher, do atual governo. Dando informação para que a mulher seja cada vez mais protagonista do seu parto. A caderneta do antigo governo, ela ensinava que a mulher devia, qualquer coisa, pergunta para o médico, fala com o médico. Tem várias coisas que foram... Então, é nesse ponto que o protagonista, a mulher, acabava nessa caderneta e nessa proposta explícita da antiga caderneta. A atuação multiprofissional. De outra forma, também, na mesma caderneta da gestante, se falava da anemia falciforme. Evidentemente, a anemia falciforme atinge muito mais mulheres negras e pardas. Portanto, era um lugar que você deveria prestar atenção como gestante se você tinha anemia falciforme. Isso foi retirado da caderneta do governo, da caderneta da gestante do governo anterior. Então, o que se pretende? Atualmente, quem é a atual coordenadora da saúde da mulher, nomeada pela ministra da Saúde, é a enfermeira obstétrica Mônica Yassanã. Então, vejam que, enquanto a Rede Rami retirava a enfermagem do serviço obstétrico, você tem agora, para a coordenação da saúde da mulher, uma enfermeira obstétrica. Ela tem ampla trajetória na gestão e na assistência, foi responsável pela implementação da Rede Cegonha no DF, consultora nacional em saúde da mulher, saúde sexual e reprodutiva da OPAS, e consultora da Fundação Oswaldo Cruz, para estratégias de redução de mortalidade materna. A mudança, segundo ela, vem se dando de uma visão de área programática para um desenho, aí volta aquilo que toda a movimentação social dos direitos das mulheres, movimento de mulheres, movimento feminista, movimento sanitarista, queriam um desenho de uma gestão integral do cuidado das mulheres, sinalizando uma compreensão ampliada da assistência. Para ela, é importante o trabalho multidisciplinar e o olhar integral às necessidades das pessoas. Eu queria me reportar rapidamente a questão da construção no Brasil, desde os anos 80, do programa e da política de atenção integral à saúde, depois tornada Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Naquele momento, em 2004, além de eu ser antropóloga, estudiosa, pesquisadora dos direitos das mulheres, da violência contra as mulheres e dos direitos à saúde das mulheres, eu estava como representante da Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos no Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres e acompanhava a então Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Eu queria só, então, citar o que implicaria, em termos de tópicos, pensar uma situação da saúde da mulher. Naquele plano estavam como tópicos assinalizados precariedade da atenção obstétrica, abortamento em condições de risco, precariedade da assistência em anticoncepção,
DST, HIV/AIDS, violência doméstica e sexual, saúde de mulheres e adolescentes, saúde da mulher no climatério e menopausa, saúde mental e gênero, doenças crônico-degenerativas e câncer ginecológico, saúde das mulheres lésbicas, saúde das mulheres negras, saúde das mulheres indígenas, saúde das mulheres residentes e trabalhadoras na área rural, saúde da mulher em situação de prisão. Os desafios estão presentes, vêm de longo percurso, foram notados pelo Estado brasileiro há já muito tempo, trabalhados sobre isso e desmontados em grande parte no governo anterior. Os desafios estão presentes e necessitam ser enfrentados. Mas, para isso, é primeiro querer alcançar tais objetivos. E os 120 dias primeiros são promissores e os desafios imensos. Obrigada. Obrigado, professora Liesa Mota, pelo panorama tão abrangente. Me alegro agora ao passar a palavra a Michele Pires Lima, licenciada em História e mestra também em História Social, atualmente doutoranda em História Social pela Federal do Amazonas, integra o Núcleo de Política de Instituições e Práticas Sociais, POLIS, UFAM, o Laboratório de Estudos de Gênero também da UFAM, e o Grupo de Estudos Históricos do Amazonas. É vice-coordenadora do GT Estudos de Gênero na Associação Nacional de História, Seção Amazonas. Tem experiência no campo da história, com ênfase na história do século XX e XXI, além de sua atuação ativista, sobre a qual ela própria poderá falar. Desculpa, gente. Bom dia a todas, todos e todes. É um prazer enorme estar aqui nessa universidade, estar aqui nessa instituição. Primeiramente, eu quero agradecer a diretoria da ABA, na pessoa da Andréia, né, de ter me convidado a estar aqui com vocês para discutir acerca dos 120 dias do governo federal, das ações, das atividades e do próprio futuro desse governo. E dizer que a presença, né, marcar aqui a presença do Norte, especificamente do Amazonas, no que tange às políticas públicas referentes à população LGBT no campo da saúde. Como mencionado, eu sou antropóloga, eu sou historiadora, também não sou gestora de saúde, mas eu sou ativista e estou em controle social na coordenação, né, faço parte do Comitê Interinstitucional de Saúde LGBT do Estado do Amazonas. O que eu venho trazer aqui para vocês é uma discussão acerca do acesso à saúde da população LGBT amazonense, né, e dizer a trajetória de construção dessa própria saúde. Né. Inicio falando, né, que eu não dou conta a gente estava conversando ontem com o professor Osmundo e a professora Werner acerca desses lugares situados, né? Eu não de que o imaginário, sobretudo do sul e do sudeste, tem de que a Amazônia é uma coisa só, de que todas as pessoas, todos os grupos, eles se conectam, quando na verdade a gente sabe muito pouco a realidade de cada estado. Como eu havia mencionado, a Amazônia cabe uma Europa, né? Então, assim, vamos repensar esses nossos lugares. E aí eu falo do Amazonas, né? Mas eu trouxe aqui para vocês, né, esse mapa, né, a princípio, e aí eu coloquei algumas bandeirinhas. A bandeirinha colorida é onde possui o único estado da região norte, onde temos uma política estadual de saúde LGBT, que é o Amazonas. É o 5º do Brasil. Com a bandeirinha do movimento trans, é o estado que possui um ambulatório, que eu vou chamar aqui de diversidade sexual, de diversidades e gêneros, né? Mas não há uma política
que é no Pará, que inclusive é um estado onde tem, o primeiro estado da região norte, já haver um ambulatório transexualizador, do processo transexualizador, mas não há uma política. Né? E erraram a bandeirinha ali, né? Eu errei. As bandeirinhas brancas são aonde não há uma política de saúde LGBT de Estado, mas não quer dizer que os municípios eles não estejam se articulando, porque conforme a política nacional de saúde LGBT, que inclusive precisa realmente, professor, ser revista, né, ser reavaliada, cada estado, cada município ele pode fazer, pode realizar, produzir a sua própria política municipal e estadual, mas é bom manter um diálogo. Né? Então, esse é o panorama que eu trago para vocês a princípio desses estados. Pode passar. Eu esqueci que tem uma tela aqui, mas eu trouxe um computador. Eu trouxe aqui para a gente conversar um breve histórico da política de saúde LGBT no Amazonas, que se inicia com a fundação, né, a criação do ambulatório de diversidade sexual e gêneros. A gente vou colocar no plural, mas antes ele se chamava ambulatório transexualizador, mas é um ambulatório que não atende exclusivamente pessoas trans. Então a gente pensou dessa maneira. O que eu estou querendo dizer? É um ambulatório que atende não só a população LGBT, mas atende também, inclusive, a parentes da população LGBT. Então, é um feito muito grande a gente trazer para serem atendidos dentro da equipe médica múltipla, né, que o ambulatório tem, 13 profissionais de diversas áreas, né, atender também parentes, companheiros, companheiras de mulheres trans, travestis, de homens trans serem atendidos pelo ambulatório. Ao mesmo tempo, ao mesmo ano que a gente tem a fundação da Sotran, como mencionados, eu faço parte, eu sou membro da diretoria da Associação de Travestis, Transsexuais e Transgêneros do Estado, que foi fundada paralelamente ao ambulatório e segue caminhando, inclusive, com as atividades do ambulatório. E é o ano que a gente tem o primeiro seminário de saúde LGBT realizado pela Universidade do Estado do Amazonas. E o ambulatório, a princípio, ele surge como um projeto de extensão na Policlínica Codajás, da Universidade do Estado do Amazonas, e que hoje é coordenado pela médica que contribuiu na fundação desse ambulatório, que é a doutora Dária Neves. Em 2018, a gente tem a reunião do Conselho Estadual de Saúde do Amazonas, em que se procurou fazer uma articulação com o Conselho e com a Secretaria do Estado para que houvesse a institucionalização do ambulatório. E isso, gente, foi um toma lá da cá, que vocês não têm noção de como o movimento social, e aqui a Sotran, e o gênero, que era o movimento de homens trans, junto com a OEA, para que houvesse essa institucionalização. E diziam que as competências seriam da Secretaria, e a Secretaria jogava para o Conselho. Então, a gente se sentiu extremamente desvalorizado e vê como a sociedade civil é levada por essas instituições, mas que a gente resiste. A gente tem, como mencionado, a institucionalização do ambulatório, com essa portaria, com a resolução do SES de número 16 de 2018. A gente tem o segundo Congresso de Saúde LGBT no Amazonas no mesmo ano. Em 2019, pode passar. Em 2019, a gente tem a portaria conjunta que institucionaliza o Comitê Técnico de Saúde LGBT. Mas desde de 2018, a gente, junto com a Secretaria, não oficialmente, mas em sociedade civil e instituições como a Universidade do Estado, a Universidade Federal, inclusive a Fiocruz, a gente passou a se encontrar para produzir documentações para que houvesse a institucionalização desse comitê. E aí a gente tem em 2019 a institucionalização por essa portaria conjunta entre Universidade e Secretaria de Estado. A gente tem, inclusive, nesse ano, a primeira reunião do Comitê para a Produção da Política Estadual de Saúde. Em 2020, a gente tem o projeto Tresodara,
que é um projeto que teve duas fases, né? Vou fazer falar bem rapidamente. Teve duas fases, teve um primeiro diálogo com o movimento social e depois ele foi especificamente colocado no ambulatório e ele tinha a finalidade de identificar a prevalência de STs entre travestis e mulheres transexuais. E a gente conseguiu atingir aí no projeto durante esse ano cerca de 340 pessoas. Então foi um projeto que teve um sucesso significativo e trouxe resultados qualitativos para a gente entender o panorama da população trans em Manaus, né, no estado do Amazonas. Pode passar. Em 2021, a gente tem a portaria 279, né, que a gente institucionalizou a política estadual de saúde LGBT no Amazonas, e a partir disso a gente passou a pensar, né, o plano operativo das ações, das metas do comitê e da coordenação de saúde LGBT, que só vai se configurar, só vai se institucionalizar pela CIB em 2022. Mas a gente nunca ficou parado, né? No movimento social, no comitê, nas nossas atividades, com portarias e sem portarias, né? A gente tem em 2021 a palestra do Outubro Rosa e o Novembro Azul para pensar. A gente fez diversas, mas eu quero chamar a atenção aqui para as pessoas LGBTs em situação de cárcere privado de liberdade. A gente tem no Amazonas alas, né, ou galerias, como chamam, direcionadas para a população LGBT e acesso, inclusive, a essas galerias para a gente, a essa população, para que nós façamos, todo mundo está me ouvindo? Consegue me ouvir bem? Para que nós façamos essas atividades de formação, de diálogo sobre as políticas públicas que a gente tem, e esse relacionado especificamente ao Outubro Rosa e Novembro Azul, para repensar essas atividades no sentido de que retirar do lugar da cisgeneridade, da heteronormatividade, essas campanhas relacionadas ao câncer de mama, colo de útero, relacionada ao câncer de próstata, que nos atingem também, sobretudo, a população trans que deve estar inserida nessas campanhas. Em 2022, a gente tem, já com o plano operativo, a formação de coordenadores municipais. Atualmente, nós temos 13 coordenadores nos diversos municípios. De 62 municípios, nós temos 13 coordenações. É pouco, mas já é um avanço. Desses 13, 3 já tem uma política municipal de saúde LGBT, que é Tabatinga, Itacoatiara e Parintins. É o mesmo que a gente tem a formação de coordenadores de humanização de NEPCHUS, e essa formação de coordenadores ela se dá como uma medida do Ministério Público. O Ministério Público instiga para que a coordenação, a formação desses coordenadores, por meio, inclusive, de uma denúncia de uma pessoa trans nos hospitais do Estado. Então, a gente tem essa atividade importantíssima, a formação continuada desses profissionais. E aí a gente tem uma nota, termina 2022 com uma nota informativa, uma nota técnica de nascidos vivos e de registros de nascimento de intersexo, que inclusive é um feito muito grande para o Amazonas, é um fato muito importante, porque é o primeiro estado a ter uma nota técnica relacionada à população intersexo. A ABRAE, inclusive, menciona isso e nos parabeniza o Estado por esse pioneirismo. Pode passar. Eu trago aqui os dados da população LGBT na saúde. Não me silencia. Os dados de 2017, dos atendimentos de 2017 até 2022, foram atendidas, como a gente pode observar no gráfico, em diferentes proporções, né? Mas em 2022 tivemos cerca, não dá para ver,
né? Mas eu vou falar aqui rapidamente. 2017, 50%, 50 pessoas, 2018, 116, 2019, 100, 2020, 120, 2021, 96 pessoas, 2022, 211. Então, vocês podem observar que o ambulatório não parou durante a pandemia, né? Teve, portanto, 693 atendimentos ao longo desses anos. E a maioria foi de mulheres, de homens trans e de mulheres trans, né? Então, a gente pode observar aí 51% de homens trans e 46% de mulheres trans, mas também a gente tem, não menos importante, 3% dessa população são de pessoas não binárias. Pode passar. A gente tem, rapidamente falando, fizemos um levantamento, o ambulatório fez um levantamento quantitativo de pensar a questão da moradia, a questão da naturalidade, da questão natural, né, de onde veio, enfim, a questão etária, né? Então, a gente tem de todas, né, no que tange a questão da idade, de 22 a 29 anos foram as pessoas mais atendidas do ambulatório, cerca de 60%. Mas eu quero chamar a atenção aqui para a faixa 50 a mais, né, que é apenas 1,9% de 2017 até 2022. Então, tem algo que a gente precisa fazer enquanto gestão, enquanto movimento social, é alcançar e se perguntar por que a população LGBT 50 a mais não está acessando as políticas de saúde no estado do Amazonas, mas isso não é uma realidade exclusiva do Amazonas, né? E aí eu quero fazer uma mencionar aqui o trabalho da Faculdade de Direito da UFMG sobre o processo de envelhecimento da população LGBT, que traz, dentre outras temáticas, a dimensão da saúde. Então, a gente precisa observar isso. A maioria é de Manaus, né, 60%, o resto, as outras, 2% de Parintins, mas esses de Parintins, como é 1 hora de barco, então as pessoas elas conseguem vir de Recife e de Santarém. Pode passar. Aqui é a questão da raça. 2% são indígenas, sendo o estado ali majoritariamente indígena, né? Apenas 2 pessoas são auto-identificadas enquanto indígena, 8% são autodeclarados pretos, 25% branco e 64% são pessoas pardas. De escolaridade, a gente tem, né, a maioria tem o ensino básico completo, cerca de 52,3%. E aí esse dado é muito importante porque ele visibiliza algo que a gente vem discutindo enquanto movimento social, os dossiês da ANTRA, da Rede Trans e outras organizações acerca da escolaridade dessa população, sobretudo da população trans. E a gente conseguiu observar que se 23% da população LGBT que acessaram, sobretudo a população trans que acessa o ambulatório, 23,4% terminaram o ensino básico e acessaram o ensino superior, mas de forma incompleta, né? E 3% estão na pós-graduação ou finalizaram a pós-graduação. Então, isso já dá uma reconfiguração desses dados acerca de que 0,02% da população trans, por exemplo, não terminaram o ensino básico. E aqui um outro dado muito importante é uma pergunta: se já fez procedimento de modificação corporal para afirmação de gênero sem a supervisão de um profissional. 25% disseram que sim e 74% disseram que não. Mas o projeto Transodária evidenciou algo muito importante relacionado ao processo de hormonização. 90% das mulheres trans e travestis fazem uso de hormônios sem a prescrição médica, né? Então, a gente tem aí até porque o Transodária ele acessou a população, por exemplo, em situação de rua.
né? Então, a gente tem aí uma outra configuração, não só a população em situação de rua, mas a população trans, de mulheres trans e travestis que estão privadas de liberdade. Então, a gente tem uma outra perspectiva relacionada ao processo de hormonização. A outra questão aqui muito importante, uma pergunta, que caso a resposta fosse sim, quais, né, assinale que se aplicam. Referente ao silicone industrial, 4% tinha silicone industrial no corpo, prótese 4% e hormônios faziam uso terminando. 91% faziam uso de hormônios. Então, a gente vê que a gente precisa fazer um exercício relacionado, que eu trouxe, inclusive, umas recomendações para estar dentro dos trabalhos aqui, da relatoria, mas que a professora Flávia mencionou diversas vezes, mas é bom reforçar. Né? A questão da redução de danos. Isso tem que estar presente nas nossas políticas, sobretudo relacionado ao silicone industrial, que mulheres trans travestis ainda fazem uso pelo custo-benefício que tem, e também a relacionada ao próprio capitalismo. Afinal de contas, elas se utilizam, segundo as instituições, a Rede Trans e a ANDO, ainda majoritariamente de mulheres trans travestis exercem um trabalho sexual e, consequentemente, fazem uso do silicone para terem maiores rendimentos. Então, a gente precisa, enquanto controle social, enquanto gestores de saúde, Ministério da Saúde, construir atividades, seja de campanhas de conscientização, mas isso, do meu ponto de vista, não resolve muita coisa, né? Mas que é uma alternativa, né? Mas se precisa chegar lá na ponta. E esses projetos, esse diálogo com o movimento social, ele tem que ser estreitado, ser afirmado, coisa que a gente se perdeu, ou, melhor dizendo, não teve no governo anterior. Muito pelo contrário, a política de que criminalizava os movimentos sociais organizados, e a gente denunciou isso diversas vezes. Pode passar. Aí eu trago aqui duas notícias muito importantes que saíram, uma de 2022, relacionadas a esses 13 municípios com assistência profissional para a política de saúde LGBT, que é um feito muito grande. A gente está interiorizando, é importante esse processo de interiorização da política, desse diálogo com os interiores, com a gestão dos municípios, para que essa política ela alcance a população LGBT de cada município, dos 62. E a outra notícia está relacionada ao projeto de lei dessa deputada, que inclusive é filha de um coronel. Ambos, ele disputou para o Senado e perdeu por Omar, né, Aziz, mas bolsonarista, da extrema-direita, e que eu venho observando outras companheiras de ativismo e de pesquisa, de como os corpos trans eles estão sendo, à vez, né, os corpos, há um desejo pelo corpo trans da extrema-direita que eu não vejo, não consigo tentar explicar sobre isso, mas há um desejo incrível pelos nossos corpos, e eles são explicitados, são visibilizados nos seus planos de lei. E aqui a gente tem um plano de lei no Amazonas, que quer proibir a realização de hormonioterapia e intervenções cirúrgicas em menores de 18 anos. O ambulatório ele não atende, né, importante mencionar aqui, a política, a saúde LGBT, né, em Manaus especificamente, mas eu vou colocar aqui generalizando o Amazonas, elas estão concentradas todas no ambulatório, apenas no ambulatório. Então ele está inchado. A gente está lutando para que esse serviço ele descentralize, né, e vá para outras unidades de saúde, e aí a gente está fazendo esse processo de formação. E aí o ambulatório não atende menores de 18, já finalizando, não atende menores de 18 sem a supervisão, né, sem o acompanhamento e a permissão dos pais. Né? E essa PL ela tem vem com o intuito de criminalizar os médicos, toda a equipe que atenda esse menor de idade, e também os próprios pais. É inconstitucional,
mas a gente já observa como eles estão se articulando mesmo, né, dentro desse campo. Eles se colocam dentro desse lugar para usar os nossos corpos enquanto massa de manobra, mas também enquanto trampolim político, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, a APL, caso esse menor de idade seja atendido, né, colocando ali a mutilação, em 50 mil. Se o pai, isso para pais e para médicos e enfermeiros que atenderem esse menor de idade. E aí, para finalizar, eu trouxe algumas recomendações, eu não vou me deter em todas, mas eu acho que é importante a gente levar em consideração algumas que a gente vem chamando a atenção há muito tempo. Os estados, os municípios estão fazendo, mas a gente observa que a Política Nacional de Saúde LGBT, como a professora Flávia colocou, ela estagnou. Ela, assim, o plano operativo, ele venceu, vamos colocar nesses termos. Em 2015 não tivemos mais, mas os estados e os municípios estavam se articulando, importante ser mencionado. Mas a gente precisa avançar. Um deles é um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, ou seja, não tem na bula indicando hormônios para pessoas trans, e aí é uma dificuldade que tem para a prescrição, mas tem respaldo científico para que profissionais de saúde realizarem tal prescrição, e isso o Ministério precisa fazer. Os estados estão tentando com as equipes farmacêuticas, mas não é o suficiente. Isso vindo do Ministério da Saúde contribuiria significativamente para que os médicos tivessem esse respaldo. Adquirir testosterona falam para os ambulatórios de diversidade e gênero. O ambulatório ele apenas prescreve, né? Tem que fazer isso. E aí as pessoas trans, no caso, elas têm que comprar. E para mulheres trans e travestis é mais em conta, mas para homens trans é muito caro. O hormônio é cerca de R$200. Quando a gente vai falar da população trans e os homens trans de baixa renda, fica um pouco mais complicado. Então é importante que o Ministério ele faça esse exercício de adquirir testosterona, esses hormônios para os ambulatórios. Realizar cobranças na Anvisa para que os laboratórios indiquem na bula dos medicamentos hormonais às pessoas trans. A gente tem 2 exercícios, o protocolo clínico e a realização de cobrança na Anvisa. E produzir uma diretriz nacional da pessoa intersexo, né? Tomando aí, eu faço referência ao próprio Amazonas, tomando como exemplo a nota informativa técnica que o Amazonas realizou em 2022 e que já está em voga, relacionadas aos procedimentos de nascidos vivos e registros de nascimento da população intersexo. Importante mencionar, já finalizando, né, formar pediatras para atender o público adolescente e crianças transgêneras. Né? A gente precisa que os pediatras eles tenham um processo de formação relacionado a essa população. A gente tem ginecologistas, a gente tem urologistas, mas a gente não tem pediatra, por exemplo. E, de fato, a professora mencionou isso, se expandir a habilitação de unidades para cirurgias com base no processo transexualizador. A gente tem cirurgião lá, mas a gente não tem hospital habilitado. Então, a gente fica meio com as mãos amarradas assim, para fazer qualquer procedimento. Residências de cirurgia que contemplem a população LGBT. E, assim, por fim, né, estreitar cada vez mais o laço do Ministério da Saúde com os movimentos sociais e fazer valer, no caso da política, e fazer o processo de revisão da Política Nacional de Saúde LGBT para com participação do movimento social, né? E nesse sentido também proporcionar recursos para que as coordenações estaduais de saúde LGBT, elas possam ter recursos para os seus trabalhos. Então, para qualquer atividade não possui. Né? As políticas de equidade não possuem recursos, então é importante isso ser considerado. Gente, essa é a minha fala. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para o nosso diálogo. Eu estou à disposição. Obrigado. Obrigado, Michele.
sua exposição. Então, é interessante nos permitir uma perspectiva de fora do centro, digamos assim, não tão localizada. Bom, por último, mas não menos importante, naturalmente, convido para a sua intervenção Noemi Maria Barbosa, do Malungu Conac, do Pará, da comunidade quilombola de Mangueiras, no município de Salvaterra, Marajó, Pará. Atualmente vice-coordenadora regional dessa instituição. A Malungu não é sem fins lucrativos e bandeira de luta é a defesa do território quilombola, uma instituição muito importante, como eu estou sendo informado aqui pelas minhas colegas, e colegas como poderemos ver em breve. Logo mais cedo aqui, a Noemi fez questão de ressaltar uma conversa informal, que é uma ativista que vem da base do movimento quilombola, então é com muita alegria e satisfação que passo então a palavra a ela. Bom dia, gente. Bom dia a todos, todas e todos. Como já fui apresentada, mas eu gosto de me apresentar. Eu gosto de dizer de onde eu venho. Eu sou Noemi Barbosa, sou da comunidade quilombola de Mangueiras, no município de Salvaterra, Marajó, Pará. Eu estou aqui com o Malungu, com o CONAC, que são as duas instituições que cuidam das comunidades quilombolas, né? Então, eu quero agradecer ao convite da ABA para estar aqui nesse momento e agradecer a todos que estão aqui nessa mesa, né? Que falar por último não é muito fácil, depois de ouvir tanta coisa, a gente fica um pouco... mas a gente vai, a gente é desse jeito. O sangue de Zumbi está em nossas veias, que Zumbi dos Palmares foi o nosso líder maior, né, que lutou pela liberdade de seu povo. Então, aqui eu estou para honrar Zumbi de Palmares, né? Então, a Malungu é a coordenação estadual das comunidades remanescentes de quilombo do estado do Pará, né? Então, ela é de suma importância para as comunidades quilombolas, porque é ela que nos dá esse suporte de lutar pela titularização dos nossos territórios quilombolas do estado do Pará, né? E a CONAC também, que é a nível nacional, né? Também nos dá esse suporte em relação às comunidades quilombolas rurais. Mas eu vou me ater a falar da Malungu, né, que eu estou muito mais próximo. Então, a Malungu, ela tem um corpo jurídico, que é o que atua e que nos ajuda nos processos em relação aos territórios, né? Que hoje o Marajó, antes que a gente achava que vivia tão protegido porque estávamos distante, né, do agronegócio, mas chegou para nós. E quando chega, ele chega devastando, né, devastando nossa vida, devastando nossa saúde mental, porque quem morou muitos anos, quem nasceu em uma comunidade quilombola, onde tu saía para pescar e ter teu alimento, sair para caçar e ter tua caça, ter tua saúde preservada, usando dos teus saberes ancestrais, né? Os nossos ancestrais, eles deixaram esses saberes para nós, de usar as folhas, as cascas, os ungüentos. Tanto é que quando a gente, vendo pela nossa história, quando eram os nossos
escravizados eram açoitados com chicotes, os ungüentos eram feitos, né, para se aliviar a dor e sarar as feridas. Então, quando a gente vê a nossa floresta sendo devastada, sendo derrubada, a gente sente que a nossa vida vai encurtando junto com esse devastamento, com esse desmatamento, porque ali vai indo também os nossos saberes, né? Então, a gente sempre costuma dizer que o chicote só mudou de nome, né? E hoje a gente tem o chicote do racismo e a gente, quando levanta, a gente veste uma armadura para saber se defender a cada momento, a cada olhar, que às vezes a gente sente que não é um olhar tão de admiração, né? Então, a gente vive realmente num mundo que o racismo ele foi estruturado, ele existe e vem resistindo a todas as nossas lutas, né? Então, eu quero dizer também que a Malungo luta por tudo isso, não pela titularização dos nossos territórios, mas também luta, nós temos a nossa coordenação de gênero, que trata também de LGBTQIA+, tá? Então, é gênero no geral, não temos específico, mas temos no geral, né? E hoje nós também já temos a coordenação da juventude, que também é muito importante para o empoderamento dos nossos jovens, para que eles possam lutar com mais força, porque muitas vezes nós, como lideranças, nós vamos ficando desgastados com tanta luta todos os dias. Então, a gente já vai preparando a nossa juventude para que possa estar nos substituindo, né? Quando a gente já não estiver mais. Então, nós tivemos aí 4 anos de retrocesso, né? Quase todos aqui na mesa falaram, né? Agora, imaginem as comunidades quilombolas, né, rurais que estão lá, muito distante do centro da cidade. O que nós passamos durante a pandemia, sem saber, como quase todos não sabiam, era uma coisa nova para todos, e nós lá no espaço rural, né, tendo que fazer nós por nós. Para cuidar da nossa saúde, a gente teve que fazer barreiras sanitárias, que eram portões para que não pudesse outras pessoas que não fossem da comunidade, para que não entrassem no nosso território, porque a gente queria preservar os nossos idosos, porque ali estavam os nossos saberes, a nossa história. Então, tivemos, junto com a Malungo, que nos deu essa força, a gente fez essas barreiras. Para alguns, não aceitavam essa barreira, mas outros aceitavam, e para nós foi muito bom, porque na primeira onda da Covid-19, nós não tivemos nenhum caso, né, nas comunidades do município de Salvaterra, eu falo Salvaterra, né? Porém, quando foi na segunda onda, os portões já tinham sido liberados, muita pressão, e a gente liberou os portões. Nós tínhamos as pessoas que ficavam durante o dia, e quando era 6 horas da tarde se fechava. E para sair da comunidade também, das comunidades, a gente montou assim estratégia com as lideranças. Quem precisasse ir na cidade, porque a gente precisava ir na cidade, porque tudo nosso é na cidade. Comprar um remédio é na cidade, ir ao médico é na cidade, se bem que nessa época a gente usou nossos saberes, porque a gente preferia não ir ao médico, porque a gente podia não ir com a Covid e voltar com a Covid, né? Então a gente preferia ir com os nossos saberes, fazer os nossos chás e tentar, de alguma forma, se proteger.
Então, nós montamos a estratégia de quê? Para sair da comunidade, nós tínhamos um documento, né? Que a pessoa ia e pegava esse documento e dizia o porquê estava tendo que ir na cidade e apresentava no portão. Isso, para nós, foi assim, muito, muito forte, porque mulheres que ficavam lá, nós tivemos muitos casos assim, de agressão verbal, né? Porque tinha pessoas que não eram e queriam entrar no território, e a gente não poderia. Era a única maneira que a gente tinha de se proteger naquele momento. Então, a Malungo também, por sua vez, com os parceiros, fez a sua parte, conseguindo material de higiene e distribuindo, para que a gente pudesse estar distribuindo dentro das comunidades quilombolas. E quando não era o suficiente, a gente priorizava os mais idosos, porque era o que a gente queria, não. Era o que a gente quer, porque são os nossos ancestrais, são nossa história, são nossa enciclopédia viva, né? Ali está a nossa história. Então, a gente foi um momento de muito nós por nós, né? E quando se traz aqui hoje, reconquistando os direitos da saúde, como se esteja reconstruindo, juntando os pedaços, né, que em 4 anos foram fragmentados, que a gente não conseguiu, como enquanto população negra, não conseguimos avançar em nada. Foi nos ditos que nem um palmo para quilombola, realmente isso foi cumprido, né? Nenhuma titularização foi feita. Por que a importância dessa titularização para nós? Para que a gente possa assegurar a nossa permanência naquele território, né? Porque ali houve uma luta dos nossos antepassados para que a gente vivesse ali. Então, cabe a nós lutar por esses direitos em agradecimento aos que passaram por ali e lutaram pelo aquele território, muitas vezes perderam até a vida por isso, né? E a Malungo é muito isso. Nós temos o poder, temos advogados, né? E eles fazem esse trabalho onde está havendo conflito. E como eu falei, o agro chegou no Marajó e chegando. E a gente fica muito vulnerável. Lideranças que ficam preocupados com sua vida, né? Em proteger sua vida. Sua saúde mental também fica abalada, porque a qualquer momento você não sabe o que pode estar lhe esperando, né? Então, a gente, como população negra, se falar de saúde, a gente já falou até sobre as doenças mais comuns, ela já deu uma breve fala aqui, né? Então, a gente vai falar porque já estava aqui, né? A gente vai falar. Então, eu vou falar aqui um pouco, vou ler um pouquinho da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, né? É um compromisso firmado do Ministério da Saúde no combate à desigualdade do Sistema Único de Saúde, né? E na promoção da saúde da população negra de forma integral, considerando que as iniquidades em saúde são resultados de injustos processos socioeconômicos e culturais, em destaque o vigente racismo, que corroboram com a morbimortalidade das populações negras brasileiras. Que a gente sabe que, dentre tudo isso, a população negra no Brasil é a maior, né? O maior número populacional são negros e pardos. Mas também sabemos que somos maiores em números, mas somos maiores também na mortalidade, né? Porque precisamos
ter mais acesso. Nós, comunidades quilombolas rurais, se a gente fizer uma pesquisa e perguntar quantas vezes em um ano foi ao médico, né, é muito difícil. É difícil tu teres o acesso a um exame mais específico. É difícil quando você descobre que tem um CA e que precisa ser feita uma cirurgia e que quando chega a ligação já tem um ano que a pessoa faleceu. Isso é muito triste, né? Que a gente possa passar por isso. E é triste quando acontece da gente conseguir uma consulta, mas não consegue avançar e a gente se sente tão insignificante ali naquele espaço quando tu estás ali numa sala de espera, que parece assim que tu estás mendigando ser atendida, que tu estás ali pedindo um favor, né? Quando é direito nosso, porque nós somos cidadãos que pagamos os nossos impostos também, né? E eu falo isso porque quando a minha mãe foi diagnosticada com câncer de pulmão, nós estivemos em Belém um tempo com ela, e vai e vem, e não se chegava a conclusão nenhuma, né? De um tratamento, se fazia cirurgia, se ainda podia fazer quimioterapia ou algo assim. E quando a minha mãe chegou para mim, de tanto vai e vem, e diz assim: minha filha, eu quero ir embora. Não quero mais ficar aqui. Eu quero morrer na minha casa. Eu quero ir para o meu território, eu quero morrer na minha casa, tomando pelo menos os meus chás. Entendeu? E a gente fez a vontade dela. Levamos e fizemos a vontade dela. Minha mãe morreu na casa dela, como ela preferiu, do que estar naquele vai e vem sem uma resposta, né? Isso aconteceu com ela, com certeza que eu conto aqui, muitas pessoas que vão ouvir ou ver vão se identificar também, né? Então, a gente é muito vulnerável nesse sentido de saúde. A comunidade quilombolas, rurais do nosso Brasil, não só do Maranhão. E quando a gente vem falar de racismo, a gente também pede assim, né? Que o SUS tem os seus trabalhadores da saúde. E quando cheguem no seu local de trabalho, muitas vezes são pessoas da cidade, né? Que não têm um convívio dentro das comunidades tradicionais e quando chegam, se deparam com costumes e eles não respeitam quando a gente diz assim: eu tomei um chá, eu passei uma banha ou azeite, alguma coisa assim, né? Eles não têm aquele jeitinho de, se ele não acredita, mas dizer com jeito, né? Tá, dona Maria, continue tomando seu chá, mas também tome isso aqui, entendeu? E muitas vezes aconteceu, e a gente vai entrando nessa. Quando vai uma pessoa para ser internado, para ir no médico na cidade, no município, a gente já disse, a gente passou um óleo, a gente já vai limpar todinho para não chegar lá com cheiro nenhum. Entendeu? A gente acaba cedendo, né? Cedendo. E isso é o que a gente começa passar essa rebeldia que eu já tenho, eu quero passar para a minha juventude, que a gente vai formando, né? Porque a gente precisa ser rebelde.
Eu fui ensinada a só dizer sim. Meu avô chegava, aí tinha que ser sim. Mas eu tenho dentro de mim essa rebeldia. É a rebeldia de Zumbi dos Palmares, né? Que lutou pela liberdade do seu povo. E é por isso que eu estou aqui, né? Não é fácil vir lá da comunidade quilombola de Mangueiras e falar aqui, nesse auditório da Fiocruz, com pessoas com doutorado, professoras antropólogas, eu sem nenhuma formação acadêmica, só a formação de vivência mesmo, né? Então, para mim, isso é ter coragem. E eu acho que eu me orgulho de mim por isso. Então, a gente vai falar um pouco das doenças mais comuns, né? As doenças genéticas ou hereditárias mais comuns para a população negra. Que é a anemia falciforme, que já foi falado aqui um pouco, né? Doença hereditária recorrente de uma mutação genética ocorrida há milhares de anos no continente africano, a doença que chegou ao Brasil pelo tráfico de escravos e a causa por um gene recessivo que pode ser encontrado em frequência que varia de 2% a 6% na população brasileira em geral e de 6% a 10% na população negra. Né? Então, a população negra sempre está à frente dessas mazelas, vamos dizer, né? Porque isso já é uma genética e que a gente precisa realmente tratar, precisa investigar. Por isso a importância de quando se preencher um formulário, quando se vai ao médico, que seja realmente preenchido raça, cor, para que os estudos fiquem mais fáceis, né? Porque as doenças da população negra, elas têm umas especificidades que precisam ser estudadas realmente. E se você preencher os dados do SUS, né, também adequadamente, com as queixas da população negra, eu acho que fica uma coisa bem mais fácil para se chegar a uma conclusão de quais são mesmo as doenças que afetam mais a população negra, né? E aí nós temos a diabetes de mellitus tipo 2. Esse tipo de diabetes se desenvolve na fase adulta e evolui causando danos em todo o organismo. Então, e ainda voltando aqui na anemia falciforme, né? E também ela, quando detectada precocemente pelo teste do pezinho, ela pode ser tratada realmente precocemente, né? Porém, aí vem outra coisa. O teste do pezinho, ele tem um tempo, né? Ele tem um tempo para se fazer. E quando chega, muitas vezes, a mãe vai e leva uma vez, aí, ó, hoje não tem. Aí vai, não, hoje não. Até que passa o tempo de se fazer e aí não tem como detectar certas coisas que deveriam ser tratadas precocemente, né? Então, está chegando o final aqui. Eu acho que eu me detive muito no início, mas eu quero aqui fazer esse final que eu trouxe. Espalhei tudo aqui, né? Para melhorar a saúde da população negra no Brasil, é necessário implementar política pública que promovam acesso a serviços de saúde de qualidade, incluindo medidas para melhorar o saneamento básico e a distribuição de recursos e equipamentos de saúde. Além disso, é fundamental combater a discriminação racial e promover a diversidade na formação dos profissionais de saúde, a fim de garantir que todos os pacientes recebam tratamento justo e igualitário.
E uma das medidas extremamente necessária para se garantir o direito à saúde de qualidade para nós, pessoas negras, é a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, pois ela já existe e está na Lei 12.280, de 2010, que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, o que dispõe das prerrogativas de saúde da população negra. Porém, os estados e municípios não a implementam, não criam as leis complementares, não criam leis municipais que visem a garantia dessa política. Os estados e municípios não colocam a saúde da população negra no orçamento e, se põe esses recursos, não chegam até nós. Não dispõe de nenhuma estrutura de atendimento especializado para a população negra, que somos um povo diferenciado que sofreu e sofre discriminação diariamente. Merecemos ter esse direito garantido. E, por último, para garantir a saúde da população negra, em especial de nós, quilombolas, é necessário garantir a titularização de nossos territórios, pois só assim, com nossa floresta, que são nossa farmácia viva, nossos rios, nossa biodiversidade como um todo estiveram protegidos, nós estaremos protegidos também. Então, eu termino aqui com uma frase de Nelson Mandela. Sempre parece impossível até que seja feito, né?